Olá, caros alunos. Então, tendo terminado o nosso estudo da história da filosofia medieval, nós vamos iniciar o estudo da história da filosofia moderna. A gente tem que entender que a filosofia que se produziu durante a Idade Moderna é fundamental para a compreensão dos valores e da mentalidade do mundo atual. Ao longo desses 3 séculos, a gente vai ali ter um rompimento com muito do que se havia pensado até então, e foram lançados muitos dos conceitos que se apoiam às culturas ocidentais contemporâneas. Como nós vimos nos outros vídeos, o saber filosófico sempre surge como resposta aos desafios do meio social ou como um reflexo dele. Tanto o método utilizado como a forma assumida por esse saber são moldados pelo contexto político, econômico, social, mesmo que não sejam estes os seus únicos determinantes. As inovações filosóficas dos pensadores modernos acompanharam as grandes transformações que vão ali acontecer na Idade Moderna e que tiveram sua fase de incubação ainda na Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV. Durante esse período, nós temos ali a expansão dos diversos setores da vida europeia, que culminou na revolução das instituições sociopolíticas, dando origem à sociedade capitalista de nossos dias. Conforme nós estudamos, a Europa, durante a Alta Idade Média, ali entre os séculos V e X, foi marcada pelo declínio das atividades comerciais e artesanais e pela fragmentação do poder político e pelo isolamento social. A maioria das pessoas passava a vida circulando por uma área reduzida e travando contato com um grupo limitado de indivíduos. Isso vai levar ao estreitamento dos horizontes do homem medieval, que só tinha a igreja como um elemento universalizante, porque, como nós vimos, era a igreja que fazia vamos dizer, era o ponto culminante de todo conhecimento, né? Na verdade, ela era o crivo de todo conhecimento. Predominava, então, uma visão de um mundo mística. Entre os séculos XI e XIII, a gente vai ter ali o desencadeamento de um processo de abertura e expansão desses horizontes, resultado de um conjunto de acontecimentos como o movimento das Cruzadas, que a gente já conhece, né, são as expedições militares para o Oriente Médio, o renascimento comercial e urbano, o aumento da produção agrícola e o crescimento da população europeia. Então, ali, gradualmente, o intercâmbio entre grupos diferentes, com a consequente ampliação dos universos econômico, social, territorial e cultural do homem medieval. Essa expansão foi, aos poucos, desestruturando aquele sistema que a gente conhecia, o sistema feudal. Com a intensificação do comércio, a terra deixou ali de ser a única fonte de riqueza para as pessoas e, consequentemente, as sociedades europeias. Parte da população rural, então, vai se deslocar para cidades, conhecidas como burgos, né? O crescimento urbano vai favorecer, então, o aumento da produção artesanal, a criação de casas bancárias que vão se estabelecer ali para desempenhar atividades cambiais e também de empréstimo a juros, que antes era proibido pela igreja. A economia monetária vai se impor, substituindo a economia de subsistência e de trocas que predominara até aquele momento. Por volta do século XIV, no entanto, esse desenvolvimento socioeconômico vai se ver ameaçado por diversos acontecimentos. Por exemplo, a fome, doenças, guerras, que vão dizimar quase metade da população rural e urbana de toda a Europa. Esse declínio demográfico vai significar uma redução na arrecadação dos tributos, lógico, né? Que foi compensada com a elevação dos impostos. Como teve redução de arrecadação, eles vão elevar os impostos. Então, pouca gente pagando mais. E vai ter também um aumento da carga de trabalho dos servos. Então, você vai ter ali um novo cenário explosivo para a população remanescente. Então, você vai ter diversas revoltas, né? Os comerciantes, eles também vão se ressentir e vai ter uma crise que vai reduzir os mercados e vai provocar instabilidade social e econômica, abalando fortemente a atividade comercial em quase toda a Europa Ocidental. A crise vai tornar insustentável a convivência entre o feudalismo decadente e o capitalismo ascendente. Para conter as revoltas e aumentar a produtividade, os senhores feudais eles vão adotar novos tipos de relação com os camponeses, pondo fim àqueles laços de servidão. Dessa maneira, eles vão passar a ser arrendatários das terras onde viviam, ou passavam então a realizar um trabalho assalariado. Então você vai ter uma modificação daquele cenário feudal, né? Do feudalismo. Com um rendimento próprio,
tanto trabalhadores como arrendatários foram estimulados a criar novas técnicas e também ampliar a produção. Consequentemente, o feudalismo foi perdendo suas características. Ganhou espaço um sistema econômico voltado para o mercado e para o lucro, baseado no capital, na propriedade privada. Nele, o trabalhador seria livre, embora forçado, lógico, a vender a sua força de trabalho justamente porque não possuía meios de produção particulares. O comércio, que sofre um refluxo, acabou fortalecido com essa crise. Já no século XV, 4 séculos depois, a gente vai ter ali uma atividade mercantil que operava uma grande revolução. Nós vamos ter, por exemplo, a passagem do feudalismo para o capitalismo, que se vinculou ao florescimento do comércio, ao estabelecimento das grandes rotas comerciais, ao predomínio do capital comercial e à emergência da burguesia. Nós vamos ter também a formação dos estados nacionais, que vai ali fazer surgir novas concepções político-econômicas, como a discussão sobre as formas de poder político, que ali vai ocorrer uma centralização do poder através da monarquia absolutista, a questão comercial, vai se desenvolver nesse período o mercantilismo, o fortalecimento econômico de alguns estados, levando ao impulso das grandes navegações marítimas, à descoberta de novos continentes e ao estabelecimento das colônias. Nós também temos o movimento da reforma, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais aqui daqui a pouco, que provocou a quebra da unidade religiosa europeia e rompeu com a concepção passiva do ser humano, entregue unicamente aos desígnios divinos, reconhecendo o trabalho humano como fonte da graça divina e origem legítima da riqueza e da felicidade. Ou seja, o trabalho vai passar a ser valorizado como tal, né, e não apenas a terra. Né? Também concebeu a razão humana como extensão do poder divino, o que colocava o indivíduo em condições de pensar livremente e responsabilizar-se por seus atos de forma mais autônoma. Nós temos também o desenvolvimento da ciência natural, que vai criar novos métodos científicos de investigação, impulsionados pela confiança na razão humana, pelo questionamento de sua submissão aos dogmas do cristianismo. A Igreja Católica, então, vai perder nesse momento parte de seu poder de influência sobre os estados e de dominação sobre o pensamento. E por fim, nós temos também a invenção da imprensa, que vai possibilitar a impressão de textos clássicos gregos e romanos, contribuindo para a formação do humanismo, um movimento que nós também vamos estudar depois. A divulgação de obras científicas, filosóficas, artísticas, que vão se tornar a partir de então acessíveis a um número maior de pessoas, propiciando maior grau de consciência e liberdade de expressão. Então, voltando um pouquinho nessa ideia da reforma, que eu acho que é importantíssima, nós vamos falar de um dos grandes personagens dessa reforma, né, que provocou essa transformação. Né? Até o século XVI, o cristianismo, como nós vimos, era representado na Europa Ocidental pela Igreja Católica Apostólica Romana. Seu poder era grande em todos os setores da vida social da época. A igreja era dona e proprietária de maior parte das terras, de grande parte das terras da Europa. Então, como a terra tinha mais valor, muitas vezes a igreja tinha mais poder que o rei, porque o rei era praticamente com um poder nominal e simbólico, né? Então, nem sempre os ditames da igreja correspondiam aos anseios da população, que era marcada pela fome, pela guerra, a miséria que estava ali presente na vida do homem medieval, fez com que houvesse assim uma revolta, né? O clero exorbitava de seu poder, comercializando não só práticas religiosas, mas também até a absolvição de pecados por meio da venda de relíquias sagradas, de indulgências. A vida de muitos bispos era luxuosa e eles deixavam de seguir vários preceitos da vida religiosa, contraditoriamente ao que pregava Jesus Cristo, né? Esse comportamento se chocava com as regras da igreja. Havia ainda um outro motivo que causava descontentamento com relação à igreja, a condenação à usura. Segundo a doutrina tomista, principalmente de São Tomás, devia-se pagar apenas o preço justo por um produto, o custo da mão de obra somado ao da matéria-prima. Mas como a atividade comercial está baseada na ideia de lucro, essa condenação mantinha a burguesia num certo plano, como classe marginal, barrando-lhe, do ponto de vista ético, uma completa ascensão social. Além disso, era uma contradição a igreja condenar o enriquecimento dos burgueses, enquanto ela mesma ali ia se enriquecendo com o dinheiro dos fiéis. No plano político, não há dúvidas de que o poder excessivo dos papas sempre interferiu em assuntos do Estado e desagradava os monarcas, né?
Os monarcas, os reis, né, os nobres, eles não queriam a interferência da igreja. Ainda havia a questão econômica, ligada ao fato da igreja ser proprietária de imensas extensões de terra, como eu falei, em diversos países. E essas propriedades eram mantidas sob o sistema feudal e tinham seus tributos enviados para Roma, o que representava um grande entrave para o desenvolvimento econômico. Para completar esse quadro, o clero começou a se desentender internamente. Uma das questões dizia respeito à liberdade humana. Alguns defendiam a ideia de predestinação, que valorizava a fé. Outros acreditavam no livre-arbítrio, que valorizava as boas ações. Todos esses fatores, associados à invenção da imprensa e à tradução da Bíblia do latim para diversos idiomas, vão contribuir para desencadear uma crise na Igreja Católica, que levaria à sua divisão em diversas igrejas. O processo de renovação religiosa teve início na Alemanha, onde a igreja possuía grande quantidade de terras, e foi um frade da ordem dos agostinianos, ou seja, um frade dentro da igreja, Martinho Lutero, que vai iniciar um movimento conhecido como Reforma Protestante. Ele, em 1517, indignado com a venda de indulgências autorizada pelo Papa Leão X, como forma de arrecadar recursos para as obras da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ele vai escrever um documento que ficou conhecido como 95 Teses, no qual fazia críticas à igreja e às práticas corruptas do clero. O pensamento teológico de Lutero, a gente pode resumi-lo em alguns aspectos. Por exemplo, a salvação do homem, que realmente tem fé em Deus, não depende de suas boas ações. E com isso, então, ele contrariava o pensamento da igreja, segundo o qual a fé por si só, sem obras, não garantiria a salvação do indivíduo. Lutero argumentava que Deus não precisava de nada para dar ao homem o dom da vida e que, por isso, de nada precisaria para permitir que ele renascesse para a vida eterna. Bastava que o ser humano acreditasse na sua grandiosidade. Em suma, para ele, a fé se justificava sem obra alguma. Essa era uma forma de condenar as indulgências. O homem não deve realizar nenhuma obra pela igreja, nem doar a ela seu dinheiro, porque tem que lembrar aqui que quando ele fala obra, ele está falando obra de caridade, está falando exatamente essas doações da igreja, Então ele vai falar, olha, se não tiver fé, essas ações de nada valerão, e se tiver fé, não precisará agir para assim salvar-se. Outra coisa que ele fala é que tudo que sabemos sobre Deus e sua relação com o ser humano foi transmitido pelo próprio Deus nas Escrituras. E é interessante que até então só a igreja ficava restrita a isso, mas com a invenção da imprensa, a tradução da Bíblia, as pessoas começaram a ter acesso, Segundo essa concepção, a única autoridade religiosa a ser respeitada seria a Bíblia. O Papa, os bispos e os outros sacerdotes só contribuiriam para obscurecer o real sentido do texto. Assim, Lutero vai incentivar os fiéis a lerem a Bíblia diretamente, sem recorrer à interpretação dos membros do clero. Outro ponto é que ele vai dizer que não é necessário um intermediário especial entre o ser humano e Deus. Segundo ele, nada poderia conferir autoridade legítima a um padre ou a um bispo para representar os homens diante de Deus. Nada garantiria que um membro do clero tivesse mais fé do que um homem comum. Em 1520, Lutero então acabou sendo excomungado, mas isso não impediu que suas ideias se propagassem por toda a Europa. Porque ali você tem um movimento também político e econômico. Ele vai contar com o apoio da alta burguesia e dos príncipes alemães quando foi perseguido. E estes se aproveitaram da situação de conflito para tomar terras da igreja e, inclusive, reafirmar seu poder sobre o clero. Nós podemos dizer que a difusão da reforma luterana foi favorecida mais por condições políticas do que por razões teológico-espirituais, uma vez que apenas uma minoria teve condições de entender realmente as suas teses. Mesmo assim, Lutero causou entusiasmo ao condenar a vida monástica e a arrogância do clero, e isso constituiu o caráter inovador de suas ideias. A reforma luterana manteve, porém, características bastante conservadoras e, por vezes, paradoxais, porque, embora ela criticasse a rígida hierarquia da igreja, acabou colaborando para reforçar a concepção hierárquica da sociedade, ao se colocar contra as rebeliões camponesas. Enquanto condenava os juros, pregava o conformismo em relação à condição social. Apesar de incentivar o livre exame das escrituras, ele vai retomar a teologia agostiniana ao valorizar a iluminação trazida pela fé e não pela razão, opondo-se, portanto, ao humanismo e ao racionalismo, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho depois. E na Suíça, outro pensador protestante vai se destacar, que é João Calvino,
francês de nascimento, Calvino ele entrou para a história como reformador de Genebra, onde ele atuou, empenhando-se em construir uma cidade de eleitos, uma república teocrática, uma coletividade de santos que vivessem apenas para a glória de Deus. A doutrina calvinista encontra-se expressa na obra Instituição da Religião Cristã, publicada em 1536. A gente pode destacar os seguintes pontos nela: a infalibilidade da Escritura e a salvação por meio da fé, a ampliação do poder da vontade divina, o que aumenta também o sentido de predestinação. A vontade de Deus é onipotente, de modo que se ele quer algo para um homem, este querer submete também a vontade e o querer desse homem. E terceiro ponto, por culpa de Adão, todos os homens já nascem pecadores e por isso são condenados à maldição eterna, exceto uns poucos eleitos por Deus. A fé seria sinal dessa eleição. A providência. A providência seria o quê? O prosseguimento do ato de criação, cuja ação se estende a todos. Isso quer dizer que a ação divina não se limitou à criação do mundo. Deus não apenas criou todos os seres humanos, como permanece comandando-os de modo que todos na terra estão por vontade divina a seu serviço. Deus pode fazer dos seres humanos o que quiser, e estes só agem de acordo com sua vontade. O trabalho e a prosperidade econômica dele resultante eram muito valorizados pelo calvinismo, uma vez que a vocação para uma atividade era o dom concedido por Deus. Assim, para muitos seguidores de Calvino, bem como para o protestantismo em geral, a riqueza passou a ser sinal de eleição divina. Ou seja, vocês veem aí que vai favorecer muito o surgimento do capitalismo, essa ética protestante, né? Max Weber vai lembrar isso, né? Ele vai falar que Calvino não foi tão conservador como Lutero, porque a ética calvinista acabaria com os impedimentos teológicos medievais, conferindo respeitabilidade ao lucro, ao capitalismo e à burguesia. Numa era de revoluções, essa representava uma verdadeira revolução ética. Além de Lutero e Calvino, a gente ali vai ter diversos teólogos ligados ao movimento protestante se rebelando contra a Igreja Católica. O próprio rei Henrique VIII da Inglaterra se autoproclamou chefe da igreja de seu país, depois denominada Igreja Anglicana. Essa grande expansão do protestantismo exigiu que a Igreja Católica organizasse a chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica. Em 1545 vai ter o Concílio de Trento. Sem incorporar as diversas teses das doutrinas protestantes, os bispos e teólogos presentes na reunião reafirmaram as principais teses católicas e modificaram certas práticas com o objetivo de amenizar as críticas ao clero e reconquistar os fiéis. Entre as medidas adotadas pela Igreja Católica no concílio estavam a proibição do acúmulo de cargos eclesiásticos, a proibição da venda de indulgências, a criação de seminários para a formação do clero, né, porque é uma das críticas que ele fazia, né, que os padres eles nem tinham formação direito. Na verdade, muitos estavam só interessados mesmo numa ascensão social através da própria igreja. A censura aos livros considerados ofensivos à doutrina cristã, o Index Librorum Prohibitorum, né, seria um índice de proibição dos livros que iam contra a doutrina da Igreja Católica. Paralelamente a essa censura, a Igreja Católica decidiu reinstaurar o Tribunal da Santa Inquisição. Em nome da fé católica, queimaram-se muitos livros e artistas e eruditos foram perseguidos e mortos. Espanha e Portugal lideraram a Contra-Reforma. Uma das manifestações mais características da Contra-Reforma foi a organização de missões, com o intuito de levar o catolicismo aos povos das colônias da América, entre eles o próprio Brasil, né? Essas missões propagavam a fé católica para as terras além da Europa. Na Espanha, foi organizada a Companhia de Jesus. Os membros da Companhia de Jesus eram os jesuítas, eles tiveram importante papel na colonização americana, como nós vimos aqui na história do Brasil. Nós falamos até então desse renascimento comercial e urbano, né, que é exatamente, nós estamos falando de dois aspectos importantes, como eu disse, que são econômicos e políticos que influenciam na questão da filosofia também. Mas nós vamos falar na aula que vem sobre o Renascimento propriamente dito, né? O que a gente estuda mesmo em história, né? Aquele Renascimento que traz o humanismo, uma valorização da razão cada vez maior e etc. Que vai ser influenciado exatamente por essas transformações que eu acabei de dizer. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.